Hoje eu quero falar com você que já trabalha com cortinas e persianas e está perdendo negócios porque tem dificuldades com a tecnologia. Com você que ainda não trabalha com motorizadas porque acha tudo muito complicado. E com você que está perdendo vendas para a concorrência, mas ainda não conseguiu identificar onde está errando. O mercado de decoração mudou e existem grandes oportunidades, mas se você não se atualizar, vai acabar fechando a sua loja. Fica comigo nesse vídeo. Quer dizer que você está perdendo espaço no mercado decor porque não conhece detalhadamente os produtos e tem dificuldades com a tecnologia? Está com aquela sensação de ficar atrás da concorrência? Você oferece apenas o básico, ou seja, o acionamento das cortinas através do controle remoto e acha que isso é automação? Fica sem saída numa saia justa quando o arquiteto pede para integrar as cortinas com o sistema de automação, ou por agendamento, ou no celular, ou até mesmo por comando de voz? Espera aí, você não conhece as assistentes de voz e não tem a menor ideia do que eu estou falando? A má notícia, e que você já percebeu, é que você está perdendo o mercado rapidamente para a concorrência. Há, aliás, uma concorrência que você ainda nem sabe que existe, mas isso a gente vai falar em outro vídeo. A boa notícia é que você pode mudar esse cenário que está vivendo. Além de recuperar o seu faturamento, você ainda pode aumentar a sua lucratividade nesse novo mercado. Vamos entender isso melhor. Você deve ter ouvido falar em automação residencial, casas inteligentes, casas do futuro. O termo correto é domótica. A nova tecnologia, ela torna-se inteligente quando você tem uma central, um equipamento, que gerencia todos os periféricos da residência, ou seja, todos os outros equipamentos da residência de forma automática. Daí o nome, automação residencial, automação de tarefas da residência. Com automação na sua casa, você pode controlar iluminação, alarmes, irrigação, áudio e vídeo. Você pode também acompanhar e monitorar o consumo de energia elétrica ou até gerar a sua própria energia solar. Tudo sendo monitorado pelo seu telefone. Para entender melhor tudo isso, eu dividi as ações em 3 tarefas. Facilidade de tarefas. Com apenas um comando, eu posso ativar uma cena. Por exemplo, eu estou em casa, na sala, e quero assistir um filme. Então eu posso, através do celular, do controle remoto ou um comando de voz, ativar toda essa sequência. Fechar as cortinas, diminuir a iluminação, ligar a TV, ajustar o canal que eu vou assistir esse filme, ajustar o volume, ligar o ar-condicionado e ainda dar o play no filme. Esse é só um exemplo de cena que eu posso criar, mas eu posso criar diversas cenas para acordar, para tomar banho, para chegar em casa, para sair de casa, enfim. A sua imaginação é que vai definir quais as cenas você pode criar. É muita facilidade. Depois nós temos o agendamento de tarefas. Imagine que você tem que fazer algumas tarefas sempre periódicas e a automação pode lembrar ou executar essas tarefas para você. Por exemplo, irrigação do jardim uma vez por semana. Abrir e fechar as cortinas em determinados horários para proteger, diminuir a temperatura do ambiente e proteger os móveis, por exemplo. Controlar a iluminação para simular a presença de pessoas quando você não estiver em casa. Alguns sistemas de automação mais completos permitem ainda uma análise mais profunda, por exemplo, cruzamento de horário, temperatura e a minha localização. Eu estou indo para casa, então ele sabe que eu estou chegando, ele vai ligar a iluminação, abrir o portão de entrada, colocar a música que eu gosto para ouvir e até preparar o chá que eu já deixei pré-programado. E temos outras tarefas que eu chamo de administrativas, monitoramento e segurança, consumo e controle de energia,
controle de acesso e muito, muito mais. Agora você sabe o que é automação residencial. Ela é o cérebro da casa. É ela que diz o que, como e quando os demais equipamentos, os periféricos, vão funcionar. E isso chama-se inteligência artificial. Como você percebeu, as possibilidades da automação residencial são infinitas. Mas nessa altura você deve estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver com a venda das minhas cortinas? Bom, criou-se uma demanda no mercado imobiliário para o sistema de automação residencial. Os clientes querem as suas casas automatizadas. E as cortinas motorizadas fazem parte desse projeto. Esse é um dos motivos pelo aumento do número de vendas de cortinas motorizadas. Uma observação. Se você tem dúvida entre o que é uma cortina motorizada e o que é uma cortina automatizada, corre no nosso Instagram, Ambiente G3, e confira a resposta nos nossos destaques. Bom, agora a gente já sabe que a automação residencial caiu na graça do consumidor final. Os consumidores querem essa facilidade. As cortinas motorizadas fazem parte desse conjunto, então aumentou-se o número de vendas, mas nós temos que fazer a integração. Lembra-se que eu falei que existe uma central de automação que controla, que se comunica com vários periféricos? A cortina é um desses periféricos. Agora, a cortina precisa falar a mesma linguagem da central de automação. Esses equipamentos eles precisam se conversar, se comunicar entre eles. Se você colocar uma cortina motorizada sendo acionada exclusivamente pelo controle remoto, ela vai ser uma cortina simples, sem inteligência. A central não vai conseguir controlar essa cortina motorizada. Toda vez que eu precisar acionar essa cortina, eu tenho que vir até o controle. Então, se eu estiver fora de casa, se eu quiser acionar pelo celular, se eu quiser que ela seja acionada por horários ou até pela incidência de sol que eu vou receber no ambiente, eu não vou conseguir. Para integrar essas cortinas no sistema de automação, nós precisamos que, como eu disse, a cortina se comunique no mesmo código, na mesma linguagem que o sistema de automação, que a central de automação entenda. E vale frisar aqui que cada sistema de automação, ou seja, cada marca de produto, utiliza um código, um modo de conversação diferente. É aí que mora a primeira grande dificuldade. Indicar o motor correto para a automação correta para que essa integração seja possível. Se você vende cortina motorizada, você já deve ter passado por isso. O integrador de sistemas, que é o profissional que faz o planejamento, instalação e programação do sistema de automação, ele quer saber como o motor da sua cortina funciona para ter certeza que as cortinas e o sistema de automação são compatíveis e vão funcionar corretamente. O motor da sua cortina pode ser acionado por radiofrequência? Qual a frequência de trabalho? É um código aberto ou criptografado? Se é um código criptografado, você tem os módulos de conversão desses códigos? Ou seu motor trabalha com o sinal infravermelho? Qual a distância de recepção desses códigos? Você tem motores Wi-Fi? Como programar esses motores? Eu preciso de um aplicativo para isso? Você tem motores híbridos, ou seja, que combina diversos tipos de acionamento? RF, contato lógico, Wi-Fi, contato seco? Como você pode notar, são muitas dúvidas, são muitas perguntas, mas são questões que o integrador precisa antes de definir qual sistema de automação ele vai colocar no cliente. Caso contrário, você e o integrador terão uma surpresa. No final, as cortinas simplesmente não vão funcionar. Você e sua equipe precisam conhecer detalhadamente o produto e o funcionamento para poder orientar arquiteto, os integradores e o próprio cliente. Ter o conhecimento dessas informações é a diferença entre você fechar um negócio ou eles procurarem outro fornecedor mais bem preparado. Bom, agora que a gente já entendeu a importância desse conhecimento técnico, a gente vai ver isso diretamente no motor. O que você já deve saber é que o motor funciona através do controle remoto. Você tem as funções principais de abrir, parar ou fechar. Você também tem a função de fim de curso suave, ou seja, sem impacto no final do trilho. Você também tem a função Touch Start, é só puxar
e ele entra em funcionamento automático. Nesse caso, a gente está falando do motor Silence, que é um motor bivolt, ou seja, a gente já pode ligar ele em 110 ou 220 automático. O motor possui 2 velocidades, é zero ruído, suporta até 50 kg de tecido, pode ser fabricado em um trilho de aproximadamente 80 centímetros, é o caso aqui, até 12 metros de largura, e também pode ser, como esse aqui, abertura lateral ou abertura central, como a gente tem esse outro aqui embaixo, tá? Mas isso é o mínimo que qualquer vendedor precisa saber. Agora, nós vamos entender muito mais a fundo os detalhes técnicos. Vamos começar pelo controle remoto. Bom, então eu trouxe aqui algumas unidades de controle remoto para a gente entender as principais diferenças. Vocês estão vendo aqui que é um controle de ar-condicionado, não tem nada a ver com controle de cortina. Eu trouxe esse aqui só para servir como exemplo do sinal de cada um que eu vou falar. A primeira questão é em relação ao sinal emitido pelo controle remoto. Alguns integradores, eles buscam cortinas, eles buscam motores com controle remoto infravermelho, que é esse caso que eu trouxe aqui para a gente entender. Isso porque o seu sistema de automação ele vai ter uma maior facilidade de se comunicar com esse tipo de sinal. Então, nesse caso, ele vai te perguntar, o seu motor trabalha com controle infravermelho? Ok? A maioria, se não todas as cortinas do mercado, não usam mais esse tipo de sinal. E você vai entender o motivo agora. Bom, vamos lá. O sinal infravermelho, ele é pouco usado para o acionamento de cortinas, tá? Uma vez que o sinal infravermelho, ele vai sair aqui por esse emissor, né? Infravermelho, a sigla IR, é um sinal de luz emitido que deve ser recebido pelo receptor. Ou seja, se eu quero controlar o ar-condicionado, eu tenho que apontar este sinal para o ar-condicionado e quando eu acionar, um sinal de luz invisível vai até o ar e ativa a função que eu apertei aqui, que eu acionei, tá bom? Então eu precisaria apontar o controle remoto para o motor para que ele funcione. E nós sabemos que muitas vezes estamos longe ou até mesmo em outro ambiente e queremos acionar a cortina, né? O controle remoto da TV, o controle remoto do ar-condicionado é infravermelho. Então, por exemplo, experimente ligar a TV da sala estando na cozinha. Não vai funcionar porque o sinal de luz não vai chegar, né? Experimente levar o controle do ar do seu quarto para a sala e ficar lá apertando. O que vai acontecer? Não vai funcionar porque o código, o sinal de luz infravermelho não está chegando até o receptor que fica no ar-condicionado, não é verdade? Bom, outro exemplo aqui que a gente pode fazer, outro experimento. Experimente bloquear o sinal, então o emissor está aqui, eu coloco a mão na frente do emissor e vou ficar apertando, ó. Não vai acontecer nada, porque eu estou bloqueando o sinal infravermelho. Então, nesse caso, torna-se inviável o controle IR para as cortinas, porque eu perderia a liberdade de acionamento a maiores distâncias, ou demandaria outros acessórios para fazer com que esse sinal chegasse até a cortina no outro ambiente que eu quero acionar, tornando o projeto ainda mais caro. Nesse caso, vamos eliminar o controle infravermelho, que vocês já entenderam o funcionamento e por que ele não é o mais utilizado para cortinas motorizadas. Diferente, então, do controle IR, do controle infravermelho, nós trabalhamos com as cortinas com o controle radiofrequência. Esse controle ele é mais usado nas cortinas, é um sinal magnético que ultrapassa barreiras, ultrapassa paredes, por exemplo. Não adianta eu colocar a mão na frente do controle, do lado, nem cercar ele aqui, porque o sinal magnético vai até o receptor, onde ele tem que acionar, né? É um sistema ideal para o acionamento das cortinas, mesmo em outros ambientes. Então eu posso estar na cozinha e acionar a cortina que está na sala, ou vice-versa.
a distância de transmissão de um controle radiofrequência é de aproximadamente 30 metros, tá bom? Bom, mas existe outro detalhe em relação ao radiofrequência. Alguns sistemas usam o sinal criptografado, ok? Ou seja, o sinal que sai do controle, ele é codificado na transmissão e ele só é decodificado quando chega no seu receptor, ou seja, no seu motor. Seria como enviar uma mensagem de texto embaralhada, que ninguém consegue entender, e que somente pode ser desembaralhada, ou seja, compreendida pelo receptor da mesma marca. Então vamos dizer que esse motor aqui se comunicasse com esse controle radiofrequência. O controle emite um sinal criptografado de radiofrequência que só poderia ser lido pelo mesmo motor, ou seja, pela mesma marca, o que não é o caso aqui, tá bom? Só estou exemplificando para vocês. Claro que existem vantagens em usar um controle remoto criptografado, mas eu quero chamar a atenção para o detalhe da integração com o sistema de automação. Lembre-se que eu falei antes, todos os motores eles devem se comunicar com o sistema de automação, correto? Se o sinal do motor é criptografado, significa que eu precisaria ter um decodificador de sinal para que o sistema de automação, a central de automação, transmitisse em uma frequência, fosse decodificado e enviado para o motor. Aí sim o motor entenderia. Qual é o problema? Além de aumentar a mão de obra, eu tenho que instalar esses decodificadores. Além de aumentar os recursos, eu tenho que ter um decodificador normalmente para cada motor. Isso vai elevar o custo do projeto, uma vez que eu precisaria ter um decodificador para cada motor. No sistema, então agora vamos eliminar o controle remoto que sai com radiofrequência codificada. No sistema RF de código aberto, que é o caso aqui do controle remoto da Ambiente G3, esse sinal ele pode ser facilmente copiado. Então vamos lá. Aqui eu estou exemplificando uma central de automação, ok? Vamos dizer que essa central de automação que vai controlar agora, a partir de agora, vai controlar os motores das cortinas. Se o sinal do controle é um sinal de radiofrequência aberto, eu consigo fazer com que essa central faça a cópia, então eu transmito o sinal para a central já entendeu que código é esse e a partir de agora ela passa a controlar os motores do sistema de automação, ok? Eu não precisaria mais do controle remoto, agora a central faz a transmissão direta. Ou, além da central de automação fazer a transmissão direta, eu também posso acionar diretamente no controle remoto. Um sistema não inibe o outro. Só que eu só consigo fazer essa cópia porque, mais uma vez reforçando, o código do controle remoto, neste caso, não é criptografado. Ele é um código aberto e eu consigo fazer essa leitura e essa transmissão sem precisar de nenhum intermediário, sem precisar de nenhum módulo de decodificação. Desse modo, nós temos economia de tempo, economia de dinheiro, porque eu não preciso de módulos extras, e isso vai refletir num orçamento mais enxuto para o consumidor final. E pode ser a diferença entre você fechar uma venda ou até mesmo ter mais lucro. Bom, entendido isso, vamos conhecer os detalhes dos motores da G3 que trabalham com radiofrequência 433.92 MHz de código aberto. Agora vamos à prática. A Ambiente G3 ela tem 7 modelos de motores para trilho, diferentes um do outro, cada um para uma necessidade. Mas vamos focar no modelo Silence, para facilitar o entendimento desse vídeo. Então aqui eu tenho um motor Silence que tem uma função de acionamento, tem um modo de acionamento, e aqui eu tenho outro motor Silence, as mesmas funções, porém com outro modo de acionamento. O motor Silence ele pode ser encontrado em duas versões. Com receptor de radiofrequência, aqui dentro eu tenho um receptor 433.92
também não criptografado, para se comunicar com a unidade de controle remoto. E eu tenho uma segunda versão sem receptor, aqui dentro eu não tenho receptor nenhum, ou seja, eu não vou conseguir acionar esse segundo motor com controle remoto. Esse motor só pode ser acionado por alimentação direta. Eu vou explicar para vocês como isso vai funcionar. No motor Silence RF, nós temos dois modos de acionamento. Por controle remoto, deixa eu virar o motor aqui, deixa eu ver se a gente consegue mostrar. Eu vou acionar aqui, ó, acionei no controle, vou acionar a parada, parar, e vou acionar novamente para o outro lado. Tá? Então, o controle remoto está acionando esse motor. Então, nesse modelo, eu posso acionar por controle remoto, e eu também posso clonar, copiar esse sinal de radiofrequência. Mas eu ainda tenho uma saída, uma conexão RJ11, que permite controlar esse motor por fios. Mas como funciona o sistema de contato lógico? Então eu vou ter um cabo de 4 vias, de 4 fios, onde o fio número 3 eu não vou utilizar, então vou colocar o vermelho aqui para baixo, e eu vou ficar com esses outros 3 fios aqui, preto, verde e amarelo. E eu vou conectar esse conector RJ aqui na saída do motor. Pronto, fiz a conexão. Agora eu continuo podendo acionar o motor através do controle remoto, mas eu também passo a controlar esse motor através dessa conexão de fios. Aqui eu não tenho alimentação, eu tenho só contato, por isso que a gente chama de contato lógico. Eu vou primeiro pulsar, o fio preto é o fio comum, então eu vou pulsar o verde, pulsei uma vez, ativei o meu motor. Eu vou pulsar o verde de novo para vocês verem o que acontece. É o stop, parei. Eu vou pulsar agora o amarelo, veja que ele vai rodar agora em outra direção. Começou a girar em outra direção. Se eu pulsar novamente o amarelo, eu vou ter o stop. Mas e se eu pulsar o verde? Pulsei o verde, ele muda de direção automaticamente. Bati na câmera, prontinho. Ele muda de direção automaticamente. Então eu posso pulsar de novo e eu tenho stop. O que isso significa? Significa que esse motor Silence, ele me permite controlar, acionar esse motor por controle remoto, fazer uma cópia para o sistema de automação, porque eu tenho um código RF de código aberto, código livre para cópia, e me permite também controlar o sistema de automação através de fios. Ok? Bom, é importante dizer que muitos sistemas de automação possuem módulos relé. Módulo relé seria mais ou menos, imaginando que isso aqui é um relé, um módulo relé de automação de uma automação qualquer. Essa conexão de fios estaria ligada aqui, ok? E os relés internos, relés são chaves eletromagnéticas que abrem e fecham, então eles vão pulsar. Simulando um interruptor, tá? Então a central de automação começou a bater o sol aqui na minha sala. O sensor captou essa quantidade de luz, essa temperatura elevada. Manda a informação para a central manda a informação para o módulo, fecha a cortina. E o relé, que é responsável por fechar a cortina, vai dar um pulso, como se eu tivesse feito isto. E a minha cortina vai fechar como um passe de mágicas. Então aqui eu tenho dois sistemas de acionamento, por radiofrequência ou por contato lógico. Esse motor me dá essas duas possibilidades. Agora a gente vai entender o outro motor como funciona. Nossa segunda opção de motor hoje, trazemos aqui então o motor Silence Modex. Modex, eu vou colocar aqui no vídeo para vocês, são as iniciais de módulo externo, ou seja, esse motor ele pode ser controlado por um módulo externo de automação. A única forma
de controlar, de acionar o motor é através da alimentação direta, ok? Bom, vamos lá, vamos separar. Aqui eu tenho o fio de aterramento, aqui eu tenho o fio neutro e aqui eu tenho duas fases, fase abrir e fase fechar, ok? Alguns sistemas de automação não possuem a função de cópia de learning e contam apenas com esse tipo de módulo, que é o módulo de contato seco de alimentação direta. Quando você for perguntar ao integrador de sistemas e ele responder que ele precisa de um motor de 4 fios, que ele precisa de um motor de alimentação direta, ou ele precisa de um motor de contato seco de alimentação direta, ele está dizendo que ele precisa desse motor, que é o motor Modex. Vamos ver como é que esse motor funciona? Bom, então eu tenho aqui um cabo de energia, aqui eu tenho fase neutro, 110, poderia ser 220, porque esse motor esse motor é bivolt, ele aceita 110 ou 220 de modo automático, tá? Deixa eu soltar aqui um pouquinho o fio para a gente ter mais espaço para mostrar, ok? Bom, eu vou ligar aqui o fio azul, que é o neutro. Tá aí, tá conectado. Agora eu tenho a fase. Se eu conectar a fase no fio marrom, eu vou girar esse motor para um lado. Se eu conectar a energia na fase preta, no fio preto, ele vai girar para outro lado. E se eu simplesmente desconectar, o meu motor para em qualquer posição, tá? Então, girando no sentido anti-horário, girando no sentido horário. Tirei, parou. Esse é o sistema de alimentação direta, ok? Bom, só para ainda fazer mais uma explicação para a gente tornar isso mais claro. Vou trazer aqui novamente esse módulo como se fosse então um módulo relé de automação de alimentação direta. Ou seja, na saída desses relés eu tenho saindo energia. Então eu conectaria os fios nesse módulo, a central de automação, ao perceber o aumento de temperatura e quer fechar a cortina, manda o sinal para o módulo, o relé fecha e o motor fecha a cortina. Então, basicamente é assim que funciona. Neste caso, eu não tenho como usar o controle remoto, somente acionamento via automação. E aí, quando a gente está falando de automação, para relembrar, a gente está falando de acionamento via celular, a gente está falando de acionamento por voz, tá? Então, 2 motores que atendem, vamos dizer, 100%, acho que eu posso dizer 100% do mercado de automação nacional. Eu tenho um motor com radiofrequência e eu tenho um motor contato lógico, é um motor mais completo, que me permite acionar também por controle remoto enquanto o sistema de automação está controlando as cortinas. E eu tenho o sistema Modex, que é um sistema específico para alguns sistemas de automação, que é um motor para alguns sistemas de automação, que me permite também fazer o controle quando eu não tenho cópia de sinal de controle e quando eu não tenho acionamento para contato lógico. Existem vários tipos de motores diferentes, com acionamentos diferentes. A Ambiente G3, como eu disse, possui 7 tipos de motores diferentes, cada um para atender uma necessidade do mercado. Aqui nós temos o motor G2, aqui nós temos o motor Silence, que é esse que a gente viu hoje no nosso vídeo. Nós temos ainda o motor Quiet, nas versões Quiet, Quiet bateria e Quiet Wi-Fi, cada um com uma característica diferente. Nós temos uma linha completa de unidades de controle remoto, controles de 1, 2, 5 canais,
controles com visor de LCD e temos também o controle temporizador, que permite agendar, programar o agendamento de abertura e fechamento em dias e horários específicos. Mas tudo isso é assunto para outro vídeo. Agora eu tenho algumas informações finais que merecem a sua atenção. Eu espero que eu tenha ajudado você a conhecer um pouco mais sobre as cortinas motorizadas. Não se preocupe se você esquecer algum detalhe técnico. Aqui no Ambiente G3, a nossa equipe é a sua equipe. Estamos à disposição para te ajudar a lembrar esses detalhes todos os dias. Aos poucos você vai se acostumando com os termos. Se você tem alguma dúvida sobre esse vídeo, deixe nos comentários. Se você tem alguma sugestão para os próximos vídeos, conta pra gente e ajuda a melhorar o nosso canal. Eu quero pedir a sua avaliação nesse vídeo. Se foi útil para você, clique em curtir. Isso vai ajudar a nos mostrar que estamos no caminho certo, vai motivar a nossa equipe e vai ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Se você ainda não é uma revenda G3, corra e venha crescer junto com a gente. Nós estamos buscando criar uma rede de revendas capacitadas em todo o Brasil para melhor atender os nossos parceiros arquitetos, integradores de sistemas, design de interiores e consumidores. Como eu disse no começo, e eu tenho certeza que você prestou atenção, no próximo vídeo eu vou falar da concorrência que você está enfrentando e você ainda não conhece. E se eu fosse integrador de sistemas, eu não ia perder esse vídeo por nada. Em breve, vamos liberar o curso online Revendas Expert G3. O curso vai ensinar detalhadamente tudo sobre cortinas motorizadas, automações, motorizações, acionamentos, controles remotos, agendamento, comando por voz, tecidos, telas, instalações, programações, serviços de manutenção, técnica de negociação e marketing. Essa será uma oportunidade para você se profissionalizar e se tornar referência no mercado de tecnologia decor. Esperamos que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima!